de nós. Que nessa noite o Espírito Santo fale com cada um. Amém. Pessoalmente, aquilo que cada um veio aqui receber. Só o bom pastor sabe o alimento certo, o alimento necessário para as suas ovelhas. Homem nenhum sabe. Homem nenhum sabe o que o outro precisa. Mas aquele que esquadrinha os nossos corações sabe o que eu e você precisamos. Ele nos conhece. Ele sabe quantos fios de cabelos nós temos. Ele nos chama pelo nome. Aleluia. E nós somos gratos. Porque o que eu ou você podemos dar a Ele, já que tudo é dele, já que tudo foi criado por Ele. Sabe o que nós podemos dar a Ele? A nossa adoração, a nossa obediência. É a maior expressão de amor àquele que nos amou primeiro. Aleluia, Pai. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Glórias a Ti, Senhor. Glórias a Ti, Senhor, porque só o Senhor é bom. Glórias a Ti, Jesus, porque o Teu Espírito Santo está aqui. Porque Jesus, o Teu Filho, o nosso amado, o Rei dos Reis, o Príncipe da Paz, está aqui. Porque a Tua noiva está reunida nesse lugar. Obrigada, Jesus. Muito obrigada. Porque o Senhor não olha a aparência. O Senhor não olha as estruturas. Mas o Senhor olha o nosso coração. Obrigada, Jesus. Obrigada, Senhor. Muito obrigada, Jesus. Nós te adoramos, Jesus. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Aleluia. Temos uma boa notícia. A boa notícia é que essa semana nós vamos concretizar o negócio do terreno. E é necessário que cada um que se comprometeu há uns dias atrás, entregando um envelopezinho com a sua oferta voluntária, esteja disposto, né? Esteja preparado para que essa semana possa estar aí junto conosco, todos nós como corpo de Cristo, dando entrada neste terreno, pagando os 10%. Então, vocês vão receber uma mensagenzinha no poder, né? Para que eu possa estar lembrando vocês, né? Alguns já fizeram e outros ainda estão, já me avisaram que vão fazer, mas aqueles ainda que não fizeram, se preparem, porque em nome de Jesus o recurso vai chegar em suas mãos. Em nome de Jesus. Se você ainda não tem, mas se o seu coração se propôs, Ele vai enviar. Porque Ele quer honrar a igreja através de você e de mim. Ele quer honrar essa família, esse povo que se chama filhos de Deus, através da minha vida e da sua vida. E só falta nós nos colocarmos neste lugar de disposição, de disponibilidade, não olhando a impossibilidade. Amém? Que sejamos segundo o coração de Deus, assim como Davi. Tantas pessoas foram visitadas pelo Senhor. Davi, um simples pastor, foi promovido a rei, ainda sendo pastor. Durante mais de 15 anos, ele aguardou a chegada da coroa. Maria foi visitada pelo anjo, ainda sendo uma menina e nem casada ainda era. E ela foi visitada e o Senhor, por meio do anjo, disse: você vai ser mãe do Salvador. Quantos homens foram visitados muitos anos antes de receber a promessa que o Senhor havia feito para cada um deles? Abraão, quantos anos levou para ser pai? Sara, quantos anos levou para ser mãe? Mas todos aguardavam no coração, com a certeza de que aquilo que Deus prometeu, Ele é fiel para cumprir. Não vamos olhar para as nossas impossibilidades, mas vamos olhar para quem prometeu, para o autor da promessa. Se Ele disse, vai acontecer, ainda que a circunstância diga o contrário, porque Ele é o Deus do impossível. Amém? Gostaria que vocês abrissem Deuteronômio 8, verso 2.
capítulo 8, verso 2. A gente fala muito em coração. E coração a gente sabe que está se referindo à nossa alma e às nossas emoções. Quando a gente fala, o coração do homem, né? O meu coração está doendo. A gente está falando da nossa alma, daquilo que nós pensamos, daquilo que nós sentimos. E mesmo os nossos pensamentos, mesmo os nossos sentimentos, nós precisamos levar cativos ao Espírito. Porque quando a nossa alma, o nosso coração se curva à palavra de Deus, nós conseguimos obedecê-lo. Nós conseguimos entrar neste lugar, o lugar do descanso, chamado Jesus. Deuteronômio 8:2 fala assim: traze sempre viva em tua memória a maneira como o Senhor, o teu Deus, te conduziu por todo o caminho no deserto. Ele está falando, traz sempre a sua memória, lembra sempre disso. Por que você, às vezes, na sua vida, passa por desertos? Por que muitas vezes na sua vida você é colocado à prova? Muitas vezes, assim, 99% do tempo de nossas vidas, né? Então ele fala, traz a memória, lembra, não esquece. O Senhor te conduziu por todo o caminho no deserto durante esses 40 anos, para te tornar humilde e provar-te, a fim de que exteriorizasses todas as intenções do teu coração. Para que ficasse evidente, para que quando algo vem no exterior, ele fica visível para todo mundo. Não é assim? Enquanto você tem um sentimento, um pensamento guardado só para você, é uma coisa. Mas quando ele vem à tona, todos que estão ao seu redor vão poder ver realmente quem você é. Não é assim? Então foi por isso que Deus colocou esse povo no deserto. Para que esse povo mostrasse o coração que tivesse. E que ele pudesse tratá-lo. Porque Deus, o nosso Pai, ele não quer nos constranger a ponto de nós ficarmos abatidos. Ele quer nos constranger a ponto de nós sermos transformados. Então aquilo que eu tenho dentro do meu coração vem à tona. Para quê? Para que eu me conserte. Porque muitas vezes coisas que eu guardo dentro de mim estão lá escondidas. E com isso, eu não preciso tratá-las. Porque se elas não me causam constrangimento algum, se ninguém está vendo, né? É a tal da dissimulação, né? Mas quando eu fico exposta, é a oportunidade de mudar. Porque o Evangelho em nossa vida, ele tem que ter este poder. Poder de mudança, de transformação. Eu não posso continuar da mesma maneira. Porque se eu continuar, é porque eu não estou dando ouvidos. É porque eu não estou atentando. Porque se eu me humilhar, se eu me inclinar, eu vou mudar. Sim ou não? Sim, né? Ele te humilhou, fez que sentisses fome. É o 3, viu? Ele te humilhou, fez que sentisses fome e te alimentou com maná que nem tu nem teus pais conhecieis, para te mostrar que o ser humano não vive apenas de pão, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor. O que tem a ver pão? O que tem a ver com pão? O que tem a ver com exteriorizar o coração? O que o Senhor está falando? Ele está dizendo que nós somos apegados a coisas visíveis, a coisas palpáveis. E ele estava querendo ensinar a esse povo, como ele quer ensinar para mim e para você, que nós vivemos de toda a palavra que procede da boca do Senhor. Que não é o que nós temos palpável que nos dá vida, que nos dá paz, que nos dá saúde, que nos dá segurança. Mas é a palavra do Senhor
firmada dentro de mim, que me leva para esse lugar. Porque quantos têm muito dinheiro e não têm paz? Quantos têm fortunas e não têm saúde? Quantos têm carros, propriedades, mas nem desfruta? Tem uma vida de escravos de mamon. Então, não é esse tipo de vida que o Senhor quer para nós. Ele quer nos ensinar a dependência dele. Não que ter carro, não que ter casa, não que ter essas coisas não seja para nós. É para nós. Mas não deve ser o centro da nossa confiança. A nossa confiança precisa estar no Senhor. E eu sei que essa igreja sabe disso. Mas qual é o papel de cada um que vem aqui? Trazer a memória. É assim que nós nos ajudamos. É lembrando aquilo que Deus já fez para cada um de nós. Nada que vai ser dito aqui, vocês não conhecem. Nada do que o Senhor vai falar essa noite, vocês já não ouviram. Mas Ele está sempre nos lembrando. Não é o que fala o início do versículo? Traz a memória. Vamos agora em 2 Coríntios capítulo 6, verso 1. 2 Coríntios capítulo 6, verso 1. Aleluia. E assim como Maria, como Davi, como Abraão, como tantos e tantos homens e mulheres de Deus que ouviram a voz do Senhor e que são como eu e você, que também ouvem a voz do Senhor e têm as promessas dele, nós temos o quê? A oportunidade de viver isso. Isso não fica só na teoria. E qual é essa oportunidade que eu tenho? De viver como José, que foi governador do Egito, de viver como Maria, que foi a mãe de Jesus, no meu dia a dia, no meu cotidiano, no meu relacionamento, na minha vida, trabalhando, sendo mãe, sendo esposa, sendo amiga, sendo irmã, sendo filha. A oportunidade é enquanto há fôlego de vida. Essa é a oportunidade que o Senhor nos dá de sermos testemunhas desse evangelho, de sermos cartas vivas sobre a terra. No 2 Coríntios 6, ele fala assim, verso 1. Amém? Todo mundo já achou? Amém. E nós, na qualidade de cooperadores com ele, olha que honra, gente. Nós somos o quê? Cooperadores com ele. Pense. Também vos exortamos a que não recebais em vão a graça de Deus. Porque ele diz, eu te ouvi no tempo da oportunidade e te socorri no dia da salvação. Eis agora o tempo sobremodo oportuno. Eis agora o dia da salvação. Não dando nós nenhum motivo de escândalo em coisa alguma, para que o ministério não seja censurado. Que ministério é esse? É o ministério de Cristo. O ministério do Espírito Santo que nós estamos vivendo agora. E como ele pode ser censurado? Como ele pode ser enxovalhado? Pelas nossas ações, atitudes, o nosso comportamento. Porque quando algo acontece com o Filho de Deus, eles não se referem a João ou Maria, eles se referem ao pastor João, né? A evangelista Maria. Então assim, vem logo à frente o seu chamado, né? Então, de fato e de verdade, nós que somos cooperadores, precisamos estar atentos para que o ministério do Espírito Santo não seja escandalizado. E entre nós mesmos. Não é nem para o ímpio, meu irmão. Não é nem lá fora, porque lá fora eles vão enxovalhar a gente de qualquer jeito. Se criticaram Jesus, se chamaram ele de filho de Beelzebul, se criticaram Noé, se criticaram Maria, queriam apedrejar Maria, tantos. Se acusaram José de estupro, quantos e quantos homens e mulheres foram acusados injustamente? Então eles vão nos acusar,
Mas vamos ter que ter cuidado entre nós. Entre nós. Porque nós somos um povo escolhido. Nós somos um povo que já decidimos o caminho que queremos ter. Por isso exige de nós uma conduta diferente. Pelo contrário, em tudo, recomendando-nos a nós mesmos como ministros de Deus, na muita paciência, nas aflições, nas privações, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns, na pureza, no saber, na longanimidade, na bondade, no Espírito Santo, no amor não fingido, na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, quer ofensivas, quer defensivas, por honra e por desonra, por infâmia e por boa fama, como enganadores e sendo verdadeiros, como desconhecidos e, entretanto, bem conhecidos, como se estivéssemos morrendo e, contudo, eis que vivemos, como castigados, porém não mortos, entristecidos, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecendo a muitos, não tendo, mas possuindo tudo. Aleluia, Pai. A vida do crente é isso aí. É um paradoxo. É um lugar onde quem olha para você, se você é um filho de Deus, que crê que Ele é a sua alegria, Ele vai olhar para você e você vai estar alegre em toda e qualquer situação. Andando de ônibus, andando de pé, andando de carro, morando de aluguel, morando em casa própria, sendo viúvo, sendo casado, sendo solteiro, sendo separado. Quem escolhe viver o amor de Cristo precisa entender que a nossa alegria vem do Senhor. É fácil? Não. É uma escolha, não é um sentimento. E para isso nós precisamos trazer a memória de quem Cristo é em nossas vidas. Porque a realidade mundana, ela está ali ao nosso redor o tempo todo. Mas a verdade de Deus precisa ser trazida à memória o tempo todo. O tempo todo você precisa dizer. O tempo todo você precisa profetizar. Você está cansada, seu corpo está debilitado, você está doente. Mas aí você se levanta, ainda que seja nova. Verdadeiramente o Senhor tomou sobre si todas as minhas enfermidades, eu sou sarado. Mesmo sentindo dores, proferir a verdade do Senhor. Assim o nosso coração está sendo provado por quem? Por Deus, porque andar no deserto é isso, meu povo. Andar no deserto é viver contrário à circunstância que está na sua vida. Isso é andar no deserto. Olha o que ele fala no último versículo. Não tendo nada, mas possuindo tudo. Olha para isso. Como assim, Brasil? Não tendo nada e possuindo tudo? Exatamente. Lembram da viúva? Ela não tinha nada. E Deus não mandou para ela um profeta com a cesta básica. Deus mandou para ela o quê? Um profeta com fome. Deus não mandou um profeta com a cesta básica na mão para entregar para ela. Deus mandou um profeta com fome para a casa dela. Mulher, o que você tem para comer? Nada. O que eu tenho eu vou fazer. Eu e meu filho vamos comer e vamos morrer. É assim que Deus faz. Deus, eu não tenho. Como é que o Senhor manda um negócio desse para mim? É na sua impossibilidade. Aleluia. Que Ele mostra quem Ele é. É nessa situação. É quando você não tem mais para onde recorrer. Porque Ele quer mostrar para mim e para você que Ele é o nosso tudo. Esse tudo aqui é Ele. Mas possuindo tudo, tudo é Ele. Não é isso aqui.
é Ele. Gálatas 6, verso 2. Aleluia. Aleluia, Jesus. Obrigada, Jesus. Glórias a Ti, Senhor. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Gálatas capítulo 6, verso 2. Quando a gente lê esse versículo que nós vamos ler agora, você já pensa assim: meu Deus, eu já tenho tanta coisa na minha vida. Eu já tenho meu fardo. Eu já tenho a minha cruz. Que ordem é essa, Senhor? Como assim, Deus? Olha o que ele diz: levem os fardos pesados uns dos outros. Como assim? Já não basta o seu e o meu? Aleluia. Você tem que levar o do outro também? Desse jeito, gente. Quem quer andar com Jesus é assim. Não basta o que você tem. Jesus te põe para cuidar de mais pessoas que são iguais a você ou pior do que você. É desse jeito. Um dia, há muito tempo atrás, quando eu estava passando uma fase difícil no meu casamento, e aí eu ia, nós não morávamos, estávamos fora daqui, e eu estava frequentando outra igreja, e eu sempre amei muito a igreja de Cristo, e eu estava sempre em todas. E aí o pastor, ele falava assim comigo, ele me conheceu, a gente conversou um pouco, eu contei um pouco da minha história para ele. E aí contei o momento que eu estava vivendo, e aí ele falou assim comigo: eu quero que você ministre os casais. E eu falei assim: como assim? Você acabou de ouvir a minha história. Como assim? Ele falou: pois é. Porque a força que você tem, a coragem que você tem, você precisa ensinar para outros. Eu falei: eu não estou tendo força nem para mim, moço. Eu vim aqui porque é o Senhor que me sustenta. Ele falou: pois é, eu quero que você ensine para eles que é o Senhor que sustenta eles. Amém. E estava eu lá, todo domingo de manhã na escola bíblica, ensinando para casais. Pode? É assim que Deus faz. Então, meus irmãos, ele fala aqui, se alguém se considera alguma coisa, deixa eu começar do início, levem os fardos pesados uns dos outros e assim cumpram a lei de Cristo. Cumpram. Isso é uma ordenança, isso não é um conselho, não. Se alguém se considera alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Cada um examine os próprios atos, então poderá orgulhar-se de si mesmo, sem se comparar com ninguém. Pois cada um deverá levar a própria carga. O que está sendo instruído na palavra, partilhe todas as coisas boas com quem o instrui. Não se deixe enganar de Deus, não se zomba. Pois o que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. E ele já sabia que a gente ia desanimar. Ele já sabia que levar a nossa própria carga e ajudar os irmãos a levar as suas próprias cargas, as cargas uns dos outros, já não seria fácil. Mas ele fala: vocês estão semeando no Espírito, vai ter uma colheita, não desanima, fica firme, porque vai vir. Fica
eu que estou dizendo. Não desanime. Tudo é um tempo, tudo é um momento de provação. Efésios 5, verso 8. Aleluia, Jesus. Obrigada, Senhor Jesus. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Efésios 5. Amém? Verso 8. Amém? Porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz, pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. E aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Não participem das obras infrutíferas das trevas. Antes, exponha-nas à luz. Porque tudo aquilo que eles fazem em oculto, até mencionar é vergonhoso. Mas tudo que é exposto pela luz, torna-se visível. Pois a luz torna visíveis todas as coisas. Lembra o nosso primeiro versículo? Para que o vosso coração pudesse ficar exposto. Quando eu me exponho, quando eu sou exposto, eu tenho duas saídas. Ou me envergonhar e me indignar e me esconder, ou me humilhar, me arrepender e me consertar. Sempre haverá duas escolhas. Porque ele fala, quem pensa de si mesmo alguma coisa? Todos nós pecamos. Todos nós erramos. Todos nós estamos aqui para sermos ajudados uns pelos outros. Somos família. Não estamos aqui para ser juízes de ninguém. Estamos aqui para ser o quê? Cooperadores. Eu e você poderíamos, porque nós somos, ser cooperadores de Cristo? Será que nós temos alguma coisa que poderíamos cooperar com Jesus? Mas Ele nos chama de cooperadores. Ele nos chama para servir na sua obra. O que eu e você temos para dar para o Senhor? Se Jesus olha para mim, para você, e nos chama de cooperadores, será que eu não posso olhar para minha irmã, para o meu irmão, e saber que eles também são cooperadores com as minhas cargas, com a minha vida, com as minhas dores, com os meus sofrimentos, com as minhas fraquezas? Nós precisamos refletir, pensar, nos ajudar, nos fortalecer, principalmente nesse momento que estamos aqui vivendo como igreja. Num espaço inadequado, mas num tempo oportuno. Aleluia. Esse é o tempo oportuno de Deus. Esse é o tempo oportuno de Deus. O tempo da salvação chegou a mim, chegou na sua casa, chegou na nossa família. Amém, Senhor. E a nossa maior expressão de amor é sermos cooperadores com a igreja e com uns com os outros. Sermos ajudadores. Aleluia, papai. Aí ele continua aqui, no 14. Por isso é que foi dito, desperta, ó tu que dormes. Levanta-te dentre os mortos e Cristo resplandecerá sobre ti. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não sejam como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Aleluia. Não se embriaguem com vinho, que leva a libertinagem, mas deixe-se encher pelo Espírito. Amém. Que o Senhor te abençoe em nome de Jesus. Falando entre si com salmos,
hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai, por todas as coisas, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Amém? É o que o Senhor aguarda de nós. E para sabermos a vontade dele, precisamos querer saber a vontade dele. Amém. Precisamos desejar saber a vontade dele. Obrigado, Deus. Está escrito, está. Mas o fato de estar escrito não quer dizer que eu já sei. Quer dizer que eu preciso ler, reler, meditar, internalizar, orar, conversar, compartilhar sobre isso. Nós temos hoje uma fala muito forte que é: mas o tempo está tão curto, o tempo está tão corrido, né? A gente fala isso o tempo todo. Independente do que cada um faz. Da dona de casa até o mega, hiper empresário fala a mesma coisa. E a gente precisa lembrar que isso é uma estratégia de Satanás. Colher palha para Faraó é roubar o nosso tempo. Lembra o que Faraó disse quando ele deu essa ordem? Já que está sobrando tempo para esse povo ir adorar ao Senhor, eles agora vão catar a palha para fazer o tijolo, os tijolos que eles faziam antes, com a palha que nós fornecíamos. Está sobrando tempo. Então cabe a mim, a você, frear essa ordem maligna de Faraó. Eu trabalho, mas eu tenho tempo para a obra. Eu trabalho, mas eu posso ir à igreja. Eu trabalho, mas eu vou fazer o meu devocional. Eu trabalho, mas eu vou orar em línguas. Eu trabalho, mas eu vou ler a Bíblia. Eu trabalho, mas eu vou fazer uma visita. O trabalho não pode ser mais importante do que o Senhor. Porque se você cair doente em cima de uma cama, você vai trabalhar. Mas o Senhor estará contigo. Amém. O Senhor estará contigo. Então a gente precisa, não é, não, vou largar meu trabalho, vou arrumar. Não é isso, meus irmãos. Não é isso. Não é. Vamos remir o tempo. Vamos ser inteligentes. Vamos pedir ao Espírito Santo: Senhor, me dê estratégias, me dê tempo. Eu quero. Eu quero. Eu quero. É assim. Vocês sabem. Eu só estou trazendo a memória. Porque vocês sabem. Por isso vocês estão aqui. Porque quem ainda não sabe, está lá fora. Perdido, sem caminho e sem destino. Mas, cara, quem já decidiu entrar na arca, já sabe. A gente não pode se deixar ser enganado. De volta e meia, quando você vê você catando a palha, né? Você fala: opa! Eu já fui livre do Egito. Eu não vivo mais lá. Eu já entrei na terra prometida. Eu já entrei no descanso, que é Jesus. Eu já entrei no descanso. Aleluia. Lucas 1. Eu queria que o louvor viesse agora. Lucas 1, 46. Pastor, eu gostaria de dar um testemunho depois do louvor. Tá. Nós vamos, após aqui a ministração do louvor, né? Cecília quer falar uma palavra também. Nós vamos servir um caldo. Mas eu não gosto de caldo. Mas não é por isso que você vai comprar conosco. É para você ajudar essa obra. É para você ajudar essa obra. Nós precisamos melhorar o nosso som da nossa igreja. E a gente sabe que o pouco que cada um pode, junto, faz uma diferença muito grande. Então nós aguardamos que vocês consumam todo esse caldo em nome de Jesus. Lucas 1,46 é algo maravilhoso e muito lindo. Por quê? É um momento
onde Maria chega na casa de Isabel, né? E o bebê de Isabel mexe na barriga. E ela olha para Maria e fala: você é bendita entre as mulheres. Você foi agraciada pelo Senhor. E naquele momento as duas entram em adoração, porque Maria libera um cântico ao Senhor. E nesse cântico ela fala assim: então Maria disse: a minha alma engrandece ao Senhor. O meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque Ele prestou atenção na humildade da sua serva. De agora em diante, todas as gerações vão me chamar de bendita de Deus, pois o poderoso fez grandes coisas comigo. Santo é o seu nome. A sua misericórdia vai de geração em geração a todos os que o temem. Com o seu braço, como o seu braço é cheio de poder, como ele derrota os orgulhosos e os arrogantes, derrubou governantes dos seus tronos e exaltou os humildes, satisfez os corações famintos e despediu os ricos com as mãos vazias. Ele socorreu ao seu servo Israel, Valéria, Sérgio, Devani, Cecília, Márcia, Lene, não esquecendo sua promessa de ser misericordioso, pois prometera a Abraão e seus descendentes ser misericordioso com eles para sempre. Essa gratidão de Maria, que ela é uma mulher que, na idade dela, no momento histórico que ela vivia, onde uma mulher podia perder a vida por engravidar sem marido, ela engrandece ao Senhor, porque ela reconhece que o Senhor chegou à casa dela. E muitas vezes, por causa da circunstância, eu e você não reconhecemos. Muitas vezes porque a circunstância está apertando a minha garganta, fazendo meu estômago roncar, tirando o meu sono, fazendo os meus ossos doerem. Eu esqueço que a salvação do Senhor já chegou à minha casa. Eu esqueço que o meu nome e o nome da minha família está escrito no livro da vida. Eu esqueço que Ele tomou sobre si todas as minhas enfermidades e me sarou e me livrou daquilo que me era mortal. Eu esqueço que Ele me tirou das trevas e me transportou para o reino do Filho do seu amor. Eu esqueço que Ele apagou todo o meu passado, jogou no mar do esquecimento e me fez nova criatura. E as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Aleluia. Eu esqueço que a graça do Senhor me resgatou, Aleluia. me redimiu, me salvou Obrigado. e me fez cooperadora dessa obra. Glória a teu nome, Jesus. Ah, Senhor, Obrigado. a minha alma engrandece ao Senhor. 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 Meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Pois com poder ele feito grandes coisas, em nomes de misericórdia, demonstrando
Mas com poder tem feito grandes coisas, e com misericórdia tem demonstrado amor. Aleluia. Obrigado, Jesus. Nós não podemos esquecer. Nós não podemos esquecer, meu irmão, minha irmã. Nós não podemos esquecer. Agradecer o Senhor com a nossa boca, com a nossa alma. Deus lindo. Lembrar que é Ele, é por Ele, é por causa dEle. Ele é a nossa alegria. É Ele que enche as nossas lâmpadas com o óleo do Espírito. É Ele que nos mantém de pé. Obrigada, Jesus. Nós te agradecemos, Senhor, de todo o nosso coração. Nós te agradecemos, Jesus. Obrigada, Senhor, porque o Senhor é bom, porque as suas misericórdias duram para sempre. Nós te agradecemos pela vida da pastora, Jesus. Recupera, Senhor, reestrutura, renova. Traz, Senhor, a saúde dela, Pai, renovada, sarada, em nome de Jesus. Nós te louvamos e te agradecemos, Senhor, por Lene, Pai, forte, saudável, à frente dessa obra que o Senhor a constitui. Obrigada, Jesus. Obrigado, nós reconhecemos que somos dependentes de Ti. Reconhecemos, Senhor, que sem Ti nada podemos fazer. Por isso colocamos esta igreja, colocamos a liderança no Teu altar. Porque sabemos que o Senhor é aquele que cuida dos mínimos detalhes de cada um de nós. E a Tua igreja nesta noite clama pela vida de Lene, Senhor. Que ela tenha o espírito animado, Senhor. Que ela tenha a alma, oh Jesus, reparada com o óleo do Espírito, com alegria, Senhor, com ânimo. Ah, Jesus, que o corpo dela seja completamente sarado, em nome de Jesus. Obrigado, Jesus. Nós te agradecemos pela vida da pastora, Senhor. Nós te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Nós vamos ouvir o breve testemunho de Cecília. E aí nós voltamos e finalizamos. Graça e paz, irmãos. Amém. Eu acho que, além do Senhor, né, ter falado muito ao meu coração, me trouxe respostas, né, mas eu creio assim que Deus quer fortalecer a fé da minha mãe. Porque minha mãe é uma pessoa que, de fato, eu conto tudo, ela sabe de tudo na minha vida. E já tem alguns dias,
Louvo a Deus também por nós sermos um povo que nós temos muitos relatórios para contar da parte de Deus, né? Mas eu vou contar especificamente eles. Tem alguns dias que eu tenho estado assim, diante de Deus, perguntando para Ele sobre o fato de eu ter um coração tão liberal para ajudar de qualquer forma. Não é só financeiramente, de qualquer forma. E quando você está nesse lugar de socorro, você apanha bastante. Você apanha bastante. Né? E aí a gente fala assim, tem que ter discernimento. Só que a palavra manda a gente dar esmola, manda a gente abençoar o órfão, a viúva, né? O irmão que chega até nós, diz lá em Tiago, o irmão vem, né? E você dispensa ele dizendo assim, vai na paz, sendo que ele tem necessidades e você não supra. Então assim, tem ordens, existem ordens, né? E nós precisamos aprender a não questionar o Senhor. Né? Então assim, dentro dessa missão de socorro, a gente lidar com todo tipo de gente. Tem o folgado, né? Tem o descansado, porque a gente não ajuda só os de dentro, a gente também faz pelo de fora. Porque é uma maneira de evangelizar que deixa eles perplexos. Como é que uma pessoa gasta tempo, perde o tempo, investe o tempo, né? Para ajudar, para abençoar, para interceder de alguma forma, favorecer de alguma maneira dentro daquilo, porque a gente precisa discernir o lugar de governo onde nós estamos, que o Senhor nos colocou para a gente ser, não é, o acesso de Deus para resolver as questões dessas pessoas. E aí a gente encontra os folgados, a gente encontra os orgulhosos, que muitas vezes até raiva da gente tem por necessitar. Tem tudo isso, né? A gente encontra aqueles que acham que a gente está querendo mandar, manipular. A gente encontra aqueles que pensam uma série de coisas ao nosso respeito. E a gente precisa estar disposto a não se incomodar com o julgamento. Porque aquele que nos direciona, ele é fiel para cumprir. Amém. Ainda que aquele que recebeu a bênção, desperdiça a bênção. Mas você não vai deixar de ser abençoado pela sua obediência. Até que algo que você queira favorecer alguém seja recusado. Porque quando houve a disponibilidade no seu coração, o que é que Deus viu? Você deu, você fez, você me obedeceu. Então alguém não quis, mas Deus me abençoou. E aí eu conversando com minha mãe, de vez em quando tem uns aborrecimentozinhos, aí eu falo, vou parar. Já botei até no despertador. Cecília, pare de ser assim. Não queira mais saber, não queira mais ouvir. Eu não ando na casa de ninguém. Eu não ando perguntando nada da vida de ninguém. Entendeu? Não sei se tem dinheiro, se não tem. Esse pessoal, as mulheres com quem eu estou trabalhando, eu conheço porque elas se abrem comigo, né? E aí, questionando o Senhor. Quando foi agora, nessa semana, teve uma funcionária minha que eu lembrava que ela aniversariava no mesmo período entre eu, minha mãe. Aí quando foi no dia, acho que foi dia 28, eu perguntei a ela, eu falei, você está fazendo aniversário hoje? Aí ela falou assim, eu tô. Aí veio na minha mente, dá uma oferta. Peço o Pix dela. Eu falei, isso é coisa da minha cabeça, vai eu dar dinheiro, não vou dar não. Não dá não, isso é ele, não é Deus, não é Deus, não é Deus. É Deus, não vou dar não. Não veio. Quando é no outro dia, e essa pessoa é uma pessoa sem cultura, ela é uma pessoa que ela não tem recursos mesmo, sabe? E ela mora num lugar, ela não tem escolaridade nenhuma. Quando eu acordo, meus irmãos, eu pego o celular, olha o que é que a mulher escreveu, a gente fica sem conversar há muito tempo, inclusive nesse dia que eu perguntei se era aniversário dela, ela tinha me parabenizado, ela passa o mês todo olhando meus status do WhatsApp, então ela dá parabéns à família toda. Eu posto meu irmão, ela dá parabéns, eu posto minha mãe, ela dá parabéns, eu posto dia dela, ela dá parabéns, dia das mães, ela dá parabéns. Aí, mas a gente não vive conversando. Quando eu ligo meu celular, no dia após o aniversário dela, ela, Cecília, eu tinha um aplicativo no meu celular de fazer Pix. Você acredita? E meu marido mandou dinheiro pra mim, me ensinou, e agora eu já sei fazer Pix. Eu engoli a saliva, contei amanhã por volta de meio-dia, isso foi de manhã cedo, e no final do dia eu falei, manda aí esse Pix aí. Eu vou mandar um valor para você fazer um lanche. Falei isso. E mandei para ele. Mas ainda continuei questionando. E quando a pastora Valéria falou assim, que Deus, ele lhe explica, ele fala, ele mostra quem quer aprender. E quem quer aprender vai perguntar. Não é rebeldia, não é rebelião, não. É você quer ter a compreensão e ele tem prazer. Porque se um filho meu quiser saber algo que eu sei, Maria esses dias me escreveu me pedindo uma receita.
Eu expliquei, esqueci o ingrediente. Minha mãe ficou meio assim, eu achei meio estranho. Eu falei, esqueci os bolos. Os ovos. Eu falei, mas que o boleiro, rapaz, você já viu fazer bolo sem ovo? Quando eu esqueci, tinha que ter lembrado. Então assim, a gente tem o maior prazer de ensinar, né? Eu parei definitivamente de cozinhar e fui dando toda a dica a ela, porque pra mim era o mês que eu mais vendia, era mês de junho. E disse a minha mãe, eu falei, estou dando graças a Deus que eu estou com problema no pulso, porque certamente, se eu não estivesse com essa dor no pulso, eu ia trabalhar na cozinha e não tem mais nenhuma necessidade. Não tem mais. Não existe necessidade. Aí, questionando. Quando é de tarde, hoje, quando eu estou lendo alguma coisa lá, aí esse versículo saltou aos meus olhos. A gente morre de conhecer, morre de saber. E para acabar, né? Porque o Senhor... Amém. O que está sendo orientado na palavra deve compartilhar tudo o que possui de bom com aquele que o instrui. Não vos vaneie. Deus não se permite zombar. Portanto, tudo que o ser humano semear, isso também colherá. Pois quem semeia para a sua carne, da carne colherá ruína. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Agora é a bomba. E não cansemos de fazer o bem. Se não desfalecermos, colheremos no tempo certo. Glória a Jesus. Então quer dizer que a gente cansa, né? De fazer o bem. Então assim, o Senhor nos dá respaldo e nos estimula em tudo. Ele mostra, filha, cansar de fazer o bem é possível. Desfalecer, desanimar, bater, entristecer. Porque a gente passa por tudo isso que eu falei aqui e muito mais. Entendeu? É intrometido, é invasivo. A gente passa por tudo isso e muito mais. Mas a palavra mostra que isso acontece. A gente desfalece, a gente desanima, a gente cansa. Mas se a gente não desistir, nós colheremos. E eu vejo, né, o cumprimento da palavra. Amém. Porque assim, o Senhor falou isso comigo. Eu nem contei manhã, tomando um café agora de tardezinha. Era para eu contar, ela acabei esquecendo. E eu chego aqui, a pastora ministra exatamente isso. Exatamente isso. Eu tenho outro testemunho com relação a recursos. Eu ganhei um celular, né, no Dia das Mães. E falei com minha mãe, falei, a outra eu não vou dar a ninguém, vou dar uma zerada nele, vou limpar ele. Porque a gente estuda a Bíblia, então é tão bom ter ali tudo. E às vezes também eu fazendo compras, alguma coisa, pedido, não vou dar a ninguém. Aí teve o Dia das Mães domingo, quando foi na segunda-feira, feriado, porque eu acho que era dia 12, dia do negócio da festa da cidade, né? Não, foi dia 25, não, foi depois das... Aí eu tô sentado, o tempo estava nublado, 10 horas da manhã, assim, na porta com a Mariana, e uma pessoa conversando comigo. E sem que nem pra que, eu não estava falando de telefone com a mulher, eu tinha ganhado um telefone, mas não tinha nem animado, porque eu estava tão abatida, assolada com a enfermidade, que eu passei acho que uns 5 ou mais dias para trocar as coisas de celular. Ainda estou trocando, ainda mudando as coisas que tá faltando. Aí quando a mulher está conversando comigo, o Espírito Santo falou assim, desse celular, fulano. Mas falou tão assim, foi tão clara a voz, que eu cheguei a engasgar, atrapalhar, a mulher conversando comigo outra coisa, e eu fiquei assim. Aí quando acabei tudo, aí logo comecei a passar mal. Comecei a passar mal, mas não foi por causa disso não, né, que eu comecei a passar mal. Aí ela me ajudou, eu entrei com a Mariana, botei cadeira para dentro, e entrei resmungando, porque eu estou resmungando. Aí eu falei, Senhor, nossa, já falou, não vou, ninguém me dá nada, agora eu vou dar meu celular, eu queria ficar com os dois. Eu queria estudar com o outro, fazer bererê, barará. E aí ele falou comigo claramente, porque o que eu disse, ninguém faz nada por mim, ninguém me dá nada. Tinha acabado de ganhar o celular. Não chega uma mão aqui em casa, né? Não chega um pouco aqui em casa, porque todo mundo tem, gente. E aí ele falou assim, filha, não é sobre uma mão lavar a outra. Porque era isso que eu estava querendo. Se alguém me trouxer, então eu vou dar. Mas se não me der, eu não dou. E não tem esse ditado aí, uma mão lava a outra, né? É sobre bem mais aventurada é dar do que receber. Sabe a paz que todos querem? Você desfruta, porque você não precisa que ninguém lhe dê nada. O que você tem falta de quê? E eu botei o cabelo entre as pernas e escrevi para a pessoa, e ainda não entreguei não, mas ela sabe da minha luta, com o aplicativo bancário, tudo isso que tem que ir, tem que pegar autorização. Eu fui, não dei certo, mas o Senhor, Ele tem prazer, né, de nos ensinar, de nos trazer clareza, porque quem trabalha com obscuridade, com a confusão, é o diabo. E essa clareza me dá a capacidade de quê? De suportar Márcia. Quando Márcia não aceitar o meu socorro, eu compreendo ela.
Entendeu? E eu vou continuar, mesmo que ela não aceite, mesmo que ela me trate mal, mesmo que ela seja exploradeira, que esteja ali do meu lado, eu morri de ver. Ela está aqui do meu lado por causa das benéficas, que ela recebe as benéficas. Mas eu vou continuar, porque não é ela. É como ao Senhor, o que eu faço por ela. Eu suporto Cida como ao Senhor. Eu sirvo a Jeane como servindo ao Senhor. É ao Senhor, porque se a gente olhar, julgar, eu me lembro dessa aula que Jeane deu para nós na FD. Não fez. Se a gente julgar segundo a carne, Cecília nunca vai ganhar uma mão. Porque Cecília não tem nenhuma aparência de que precisa de uma mão. E aí? Então a gente não julga segundo a carne. A gente tem que julgar segundo o Espírito. Porque até quem tem tudo pode precisar de ser ministrado através de uma postura, de um recurso que para você não tem significado nenhum, não tem importância nenhuma. Mas Deus sabe de tudo. Amém. Amém, meus irmãos? Então é isso que eu queria compartilhar com a igreja. E minha mãe aí, viu, minha mãe? Quando eu falar, a senhora me lembra. Amém. Glória a Deus. Ela bota filha. Para de ser assim, para de ser assim. Obrigada, Jesus. Amém, meus irmãos. Essa noite, né? Uma noite de trazer a memória, de agradecer o Senhor com a nossa alma, com as nossas emoções, com os nossos sentimentos, né? Sair desse lugar onde a gente só usa a nossa alma e as nossas emoções para expressar muitas vezes a nossa indignação. Nós temos que expressar o nosso amor, a nossa gratidão por aquele que nos amou primeiro. Porque é bom. Nós precisamos fazer isso porque isso nos traz paz. Deus não precisa que eu engrandeça Ele. Deus não precisa, mas a minha alma precisa. O meu coração precisa, que quando eu estou de bem com Deus, a minha vida é outra. Quando eu estou amuada, que eu não converso com o Senhor, o tempo fecha, né, meus irmãos? A treva chega. Lembram de Saul? O Espírito sai. Mas eu, quando estou em obediência, o Espírito está aqui. O Espírito está vivificando a palavra dele no meu coração, amém? Então agora nós vamos tomar um caldo. Agradeço mais uma vez a presença de todos, né? É um tempo bom de compartilhar, de ouvir a palavra. E Deus seja louvado, amém? Amém. Bom e paz, que o Senhor nos acompanhe, que seja uma semana de bênçãos. Em nome de Jesus. Amém.